só. O procedimento vai ser dessa forma. Na primeira hora, eu não sei como funciona na plataforma, mas na primeira hora já vai estar disponível a avaliação na plataforma e às 8 horas da manhã do dia da prova, não a prova, né, a avaliação, ciclo 2, ela vai estar disponível já com a Sara via WhatsApp para ela encaminhar para vocês, tá? E aí vocês terão até o 23h59 do dia seguinte para fazer. Eu, por exemplo, ainda não vi, mas a nossa prova certamente é na quarta-feira, que é a nossa único horário, né? Então, às 8 horas da manhã de quarta-feira, ela vai estar disponível com a Sara, ela vai jogar no grupo da turma, vai jogar na WhatsApp de vocês, e vocês terão toda a quarta-feira e até as 23h59 da quinta-feira para enviar a resposta a essa avaliação para o meu e-mail institucional, cujas regras eu vou mandar para vocês junto com a avaliação, tá? Aí você vai falar, mas professor, no ciclo 1 as provas foram difíceis, a gente tinha tempo para fazer, etc. E tal. Vai ser o mesmo esquema nesse ciclo 2? Obviamente que não. Obviamente vai ser uma avaliação compatível com aquela que você faria dentro de sala, com a vantagem de você poder fazer na sua casa, no conforto de seu lar, e tendo o prazo de certamente mais de 24 horas para fazer. Você terá 24 horas inteiras, que é o dia seguinte todo, mais o dia avaliação, o dia da avaliação todo, tá? Podem ficar tranquilos que é claro que o objetivo é medir conhecimento, etc. Tudo que é inerente, tudo que é íncito a uma avaliação, mas levando em consideração também tudo que aconteceu nesse período, toda essa loucura, digamos assim, todo esse período que nós estamos vivendo de pandemia, em que tudo é novo para todo mundo, né? Então, a gente está focado aí para que vocês tenham a gente utilizando das ferramentas de tecnologia de informação, vocês não sejam prejudicados com as aulas, né? Pelo menos eu tentei dar todas as aulas para vocês em nosso horário e penso até que as aulas assim elas produziram muito mais, ainda que fossem 2 tempos de 40 minutos, elas foram muito mais produtivas, a meu sentir, não sei se vocês concordam. E acho que não tiveram prejuízo nenhum, porque apesar da nossa distância, sempre que necessário, vocês podem levantar a mão aí e fazer pergunta a hora que quiser, tá bom? Então, fiquem tranquilos, porque dentro disso que a Sara passou para vocês ontem, eu recebi ontem à noite, como eu digo a vocês, vai dar tudo certo, tá bom? Podemos então, galera, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente poder começar mais um tema para nossa alegria, né? E deixa eu botar para gravar. Cadê? Sem querer. Sara, eu preciso que você me autorize a gravar aí, para eu depois disponibilizar isso para vocês, por gentileza. Bom, gente, muito bem, muito bom dia para vocês. Vamos dar então início às nossas atividades programadas para hoje, que a gente vai começar a falar de um tema extremamente relevante que cai em concursos públicos, que versa sobre servidores públicos e suas características preconizadas lá no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que é a Lei 8.102 de 90. Antes, porém, é uma matéria extremamente conceitual, tá?
Ou seja, a gente vai ter que ter paciência, vai ter que ter, vou falar muito conceito para vocês, mas que é essencial para que vocês possam dominar o assunto. Bom, já que nós vamos falar de servidores públicos, a gente precisa lembrar, ainda que rapidamente, acho até que no arquivo que eu enviei para vocês eu não fiz esses cortes aqui, mas eu vou pular alguns slides aqui para a gente não perder muito tempo, já que a gente viu lá no quinto período, tá? Então, olha só, nós vamos estudar servidores públicos, e aí, pode ficar tranquilo, ninguém vai pegar pesado não, tá? Fica relax, tá? Você sabe que vocês estão trabalhando, todo mundo aí nessa luta, e, e vai dar tudo certo, tá? Então, olha só, servidores públicos, portanto, já que a gente vai falar de servidores públicos que configuram uma das categorias de agentes públicos, a gente precisa lembrar vocês que os agentes públicos, já estou falando no gênero, para depois a gente chegar nos servidores, tá? Os agentes públicos configuram aquele conjunto de pessoas que exercem uma função pública como preposto do Estado. Ou seja, o que acontece? O que acontece aqui, gente? Que o agente público, independentemente da sua classificação, se ele atua no exercício da função administrativa, a sua atuação é imputada ao Estado. Então, o que o agente público faz no exercício da função administrativa é atribuído ao Estado. Se aplica, inclusive, aquela teoria, da teoria da imputação volitiva, em que o agente público ele manifesta a vontade do Estado e que, portanto, ele tem a sua atuação imputada, atribuída ao Estado. E quem são esses agentes públicos, senhores? A gente se lembra que a gente estudou no quinto período que os agentes públicos são todos aqueles que, desde as mais altas autoridades da República, até aqui, desde as mais altas autoridades da República até aqueles que exercem atividades mais simples, mais humildes, são qualificados como agentes públicos. E aí, gente, no quinto período, nós fizemos uma divisão, uma classificação de agentes públicos entre agentes políticos, ocupantes de cargos comissionados, contratados temporários, agentes militares. Esses aqui que nós vamos estudar hoje, fiz besteira aqui, esses que nós vamos estudar hoje, que são os servidores públicos estatutários, servidores públicos estatutários, empregados públicos e particulares em colaboração. Assim, crianças, vejam bem, o que são, então, os servidores públicos? Eu cortei aqui, talvez, Sara, no material que você passou para a turma, vem explicando isso tudo aqui de novo, que a gente já estudou lá no quinto período. Os agentes políticos são aqueles a quem incumbe traçar as diretrizes a serem alcançadas pelo Estado, ou seja, são aqueles que cabe traçar as estratégias políticas para que o Estado possa atingir seus fins. Isto é, são aqueles que, exemplos, chefes do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo e, para o STF hoje, também os juízes, promotores, membros dos tribunais de contas também são considerados agentes políticos. Nós estudamos isso no quinto período, então só quero relembrar vocês. Os ocupantes de cargos comissionados são aqueles de livre nomeação e de livre exoneração. Não precisam de concurso público para entrar, mas não precisam de um motivo para sair. Então, eles exercem cargos de direção, chefia e assessoramento, tá? Os contratados temporários são aqueles que também não fazem concurso público, mas são contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Não precisa de um concurso público, contudo, há necessidade de um processo seletivo, né, para que eles possam adentrar na
administração pública e o prazo, conforme o próprio nome diz, ele é determinado. Os agentes militares são aquela categoria especial de servidores públicos que tem a sua regra própria, né? São os membros das Forças Armadas, né? Que têm estatuto próprio, são organizados com base na hierarquia e na disciplina, podem ser federais, membros das Forças Armadas, ou estaduais, que são as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Os servidores públicos estatutários são aqueles agentes públicos que têm uma vinculação com o Estado por lei. Lei essa que é denominada de estatuto. E esta aqui, crianças, nós vamos saber nos mínimos detalhes a partir de daqui a pouquinho, tá? Depois nós temos os empregados públicos, que são aqueles cuja vinculação com o Estado ela é regida pelo mesmo regime da iniciativa privada, que é a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, com alguns nuances, já que estamos falando de administração pública, por exemplo, necessidade de realização de concurso público, só que aqui há estabilidade nos servidores públicos. Nos empregados públicos não há estabilidade, certo? E, por último, nós temos os particulares em colaboração, na expressão de Eli Lopes Meireles, os denominados agentes honoríficos. São aqueles que, apesar de particulares, eles se vinculam com o Estado, veja o que eu estou falando, eles se vinculam com o Estado, ou seja, através de um determinado ato, ou seja, eles têm um vínculo com o Estado. Exemplo clássico é o mesário da Justiça Eleitoral. Enquanto mesário da Justiça Eleitoral, mesário da Justiça Eleitoral, é um agente público, certo? E você se vincula com o Estado a partir do momento que você toma posse daquele cargo lá, por exemplo, de presidente de sessão. O que nós vamos estudar após lembrarmos essas categorias de agentes públicos aqui? Nós vamos estudar os denominados servidores públicos estatutários, cuja análise iniciaremos a partir deste momento. Bom, o que são, é o que eu falei para vocês, gente, a nossa matéria hoje ela é muito conceitual, mas fundamental. Então, olha só. O que são servidores públicos? Já sabemos que eles são agentes públicos e eles exercem em caráter permanente, olha a estabilidade aí, em caráter permanente, uma função pública em decorrência de uma relação de trabalho. Esses servidores públicos, eles integram o quadro funcional de quem? Das pessoas federativas. Quem são as pessoas federativas? Boa! União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Das autarquias, faltou aqui, municípios. Também das autarquias. Quem são as autarquias? Entidades da administração pública indireta com PJ de direito público, lembram que a gente estudou? E fundações públicas de natureza autárquica, ou seja, a gente já estudou também que as fundações públicas de natureza autárquica são espécies de autarquias. Então, vamos lá. Servidores públicos são agentes públicos que exercem caráter permanente uma função pública em decorrência de uma relação de trabalho, e esses servidores vão integrar o quadro funcional das pessoas federativas, das autarquias, das fundações públicas de natureza autárquica. Lembrando a vocês, gente, que os servidores públicos de cada um desses entes federativos, eles podem integrar o executivo, o legislativo e o judiciário. Vou pegar aqui o exemplo do Wallace. O Wallace é servidor público federal.
que atua no MPF, não é isso, Alisson? O MPF está vinculado ao Poder Executivo. Agora, quem trabalha lá no Congresso Nacional, por exemplo, falando no âmbito federal, também é servidor público, no âmbito servidor público da União, no âmbito do Poder Legislativo. Quem atua na Justiça Federal é um servidor público federal, da União, no âmbito do Poder Judiciário. Então, crianças, quando nós falamos em servidor público federal, não significa somente servidor do Executivo, servidor da União em qualquer dos poderes, do Estado em qualquer dos poderes, do DF em qualquer dos poderes, do município em qualquer dos poderes. Lembrando sempre que, crianças, município, nós só temos poderes o quê? Legislativo e judiciário. Não existe poder, falei judiciário. Não existe poder judiciário no âmbito municipal, poder legislativo e, evidentemente, o poder executivo. Estão comigo? Estão dormindo? Boa. Então, não importa de onde que o servidor público é, se do executivo, legislativo, judiciário, ele será um servidor público federal, estadual, distrital ou municipal. E quais são as características do servidor público? São 3: profissionalidade, definitividade e uma relação jurídica de trabalho. Pois bem, o que é profissionalidade? Olha, você aí está no 6º período, glória a Deus, e me lembro, gente, que no final, depois que a gente parar de gravar aqui, acabar a aula, tem uma informação importante para vocês, tá? Não me deixe esquecer, meninos, tá bom? Então, o que é essa profissionalidade? Você que está no 6º período, você está, talvez esteja, exceto seu olímpico, né? Talvez esteja se preparando para um concurso público. E, uma vez aprovado no concurso público, se for estatutário, você vai se tornar um servidor público. E você vai exercer uma profissão no desempenho de suas funções públicas, certo? Então, uma das características é a profissionalidade. Você vai lá, atua na defesa, o servidor público vai lá, atua na defesa do interesse público, mas como sua profissão, ou seja, recebendo a sua correspondente, o que? Boa remuneração, né? Beleza? Você tem um mistério, você tem um munus público, deve atuar na defesa do interesse público, não pode se afastar disso sob pena de agir com desvio de finalidade, mas essa é a sua profissão, você recebe para isso. E o faz em caráter definitivo, ou seja, você, ao tomar posse dessa graça, você vai estabelecer com o Estado, em sentido amplo, né, com o poder público, seja União, seja Estado, seja DF, seja município, você vai estabelecer uma relação permanente de trabalho com o poder público. É por isso que vai ser garantida a você uma estabilidade. Após ultrapassado o estágio probatório, que é aquele período de 3 anos, estou falando do servidor público comum, você adquire estabilidade. Só vai poder sair, deixar a função pública em uma das hipóteses constitucionalmente previstas que nós vamos apresentar para vocês já já. E a terceira característica é a de que se trata de uma relação jurídica de trabalho. Em outras palavras, nós temos aquilo que eu falei. De um lado, uma pessoa que é beneficiária do exercício das suas funções, que essa pessoa é o Estado, né? União, Estado, DF, município, ou autarquia, ou fundação pública, e de outro, servidor público que deve exercer as suas funções conforme determinado em lei. Então, crianças, vejam bem, essas 3 características têm que ser igual pagodé.
Tá na mente. Fechou? Tá na mente. Boa. Vamos lá. Como que a doutrina classifica os servidores públicos? Então, nós teremos 3 critérios de classificação de servidores públicos apenas para fins didáticos. Perceba que eles vão se misturar aqui, tá? Então, nós temos os servidores públicos civis, diferentemente dos militares, temos os servidores públicos comuns e aqueles que recebem tratamento especial. Muito cuidado com isso aqui, que a gente falou para vocês no 5º período e vamos falar rapidamente aqui de novo. Os servidores públicos estatutários, trabalhistas e temporários. Vamos lá, criança. Distinção entre servidores públicos civis e militares. Os servidores, deixa eu mudar de cor aqui, servidores públicos civis e militares. O que acontece? As regras dos servidores públicos civis estão lá nos artigos 39 a 41 da Constituição Federal, cuja leitura revela-se o quê? Obrigatória. Tá? Nós vamos falar de várias normas espalhadas nesses dispositivos aqui, nesses dispositivos constitucionais. Já os servidores públicos militares, a gente já até falou deles um pouquinho, nós temos os militares dos estados, DF, territórios, que são faltou o P aqui, que são a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, né? E os militares federais, que são aqueles que integram as Forças Armadas. Quem são eles? Exército, Marinha e Aeronáutica. Esses caras aqui, estão previstos os estaduais, distritais e territoriais, está lá no artigo 42 da CF. E os federais, nos artigos 142 e 143. Veja, o conteúdo, o nosso cronograma e os editais de concurso público, a não ser que você vai fazer um concurso público para a área militar, eles não cobram essa questão dos servidores militares, mas é bom que a gente conheça que a gente saiba que há essa divisão entre servidores públicos civis e militares. Estão comigo? Estão dormindo? Já acordaram? Cara, eu estou acordando ainda, né? Ainda estou carregando as baterias aí, porque o bicho está pegando. Depois, nós temos a distinção entre servidores públicos comuns e especiais. Quem são os servidores públicos comuns? São aqueles que, por exemplo, você vai fazer um concurso para o TJ-RJ agora, na condição de analista, de técnico de atividade judiciária, fazer o concurso para a Polícia Civil, aqui do Rio, fazer o concurso para o DEPEN. Então, esses caras são servidores públicos comuns. Por quê? A eles incumbe o exercício das funções administrativas em geral. Ou seja, atividades de apoio aos objetivos básicos do Estado. São a grande massa de servidores públicos, né? Quase todos os servidores públicos são servidores públicos comuns e serão aplicadas a eles as regras que nós vamos mencionar aqui, tá? E os servidores públicos especiais? Esses caras aqui, crianças, vamos começar por quem são, para que você possa identificar. Magistrados, membros do MP, defensores públicos, membros dos tribunais de contas, procuradores da União dos Estados-membros, ou seja, membros da advocacia pública. Esses caras, eles são servidores públicos especiais, olha, vai parecer um pleonasmo, mas só para que você entenda, porque eles recebem um tratamento especial da lei e da Constituição. Ou seja, eles exercem funções de especial relevância dentro das atribuições do Estado.
Por isso, eles são especiais, porque eles têm um regime jurídico especial, diferenciado. Então, também serão estatutários, mas terão seu estatuto próprio. Aí você vai falar, mas professor, no quinto período, e eu agora no início, você falou que esses caras aqui, eles não mais são considerados servidores públicos especiais, e sim agentes políticos. Então, nós precisamos lembrar a vocês que, segundo o STF, esses caras aqui, que a gente elencou aqui no exemplo, eles são considerados também como agentes políticos. Essa discussão a gente travou no período passado e eu peço autorização a vocês para não voltar aqui e que vocês peguem as anotações de vocês, que tem essa discussão travada lá, e o entendimento que prevalece hoje é o de que eles são considerados agentes políticos, tá? Mas para que a gente possa enxergar aqui na nossa classificação, no que a gente vai estudar hoje, a gente precisa ter em mente que o que a gente vai estudar aqui são servidores públicos comuns. O que a gente vai falar aqui se aplica aos servidores públicos comuns, uma vez que os especiais têm o quê? Tem o seu estatuto próprio. Fechou? Estão comigo? Estão dormindo? Isso aqui não ficou legal, não. Ficou meio fluminense, meio tricolor, né? Foi bonito mesmo, é preto e vermelho. Então, e por último, nós temos essa classificação aqui, ó. Servidores públicos estatutários, trabalhistas e temporários. Os estatutários são esses que nós vamos estudar hoje, que a sua relação de trabalho, a gente já falou que tem uma relação de trabalho, ela é disciplinada por diplomas legais específicos, que recebem o nome de estatuto. Então, os servidores públicos são estatutários, porque a sua relação com o Estado está regida em um estatuto, ou seja, todas as regras que vão incidir sobre a relação jurídica entre Estado e servidor público civil comum estatutário está regida no respectivo estatuto, tá? Qual é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais? Nós vamos estudar aqui a Lei 8.112 de 1990. Contudo, crianças, olha só, professor, mas eu vou fazer o concurso do TJRJ. Então, não adianta você estudar a Lei 8.112/90, porque esse aqui é o Estatuto do Servidor Público Federal. Tá. Tá. Eu vou fazer TJ, então qual é o estatuto que eu vou estudar? O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, tá? Que é o Decreto-Lei 220 de 75 e o Regulamento 200 de 1979, tá? Beleza? Então, se você vai fazer o TJ, tem que se debruçar sobre esse estatuto aqui. Fechou? Tá comigo? De boa? Vou fazer lá. Você fez o concurso para a Polícia do Espírito Santo, Polícia Civil. Tá lá o Estatuto da Polícia Civil do Espírito Santo. Então, o que nós vamos abordar aqui? Nós vamos abordar na graduação o que está no nosso cronograma. E o que está no nosso cronograma é a Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que é o que é cobrado na OAB, que é o que é cobrado em concurso federal. Diferentemente dos estatutários, nós temos os servidores públicos trabalhistas, também conhecidos como seletistas. Por que seletistas? Porque a sua relação jurídica ela é regida pela CLT. Então, o mesmo regime que se aplica à iniciativa privada aplica-se aos servidores públicos trabalhistas. Esses caras aqui, eles são chamados de empregados públicos. Porque
eles têm um vínculo, o mesmo vínculo do empregado da iniciativa privada, que é regido pela CLT. Mas, vejam bem, é claro que tem, se nós estamos falando de uma relação com o Estado em que se aplica aquele regime jurídico diferenciado, aquele regime jurídico de direito público, no qual o Estado é igual, segundo Bruno Henrique, o Flamengo, está em outro patamar, ou seja, ocupa um patamar de superioridade em relação ao particular, há incidência de algumas normas de direito público nesta relação aqui, ainda que seja regida pela CLT. Por exemplo, necessidade de realização de o quê? Concurso público. Apesar de a vinculação ser regida, a relação jurídica ser regida pela CLT, só entra quem faz concurso público. É o regime adotado em regra pelas entidades da administração pública indireta que tem PJ de direito privado. Quais são elas? Isso! Mas quem? Boa! São elas: empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações governamentais. Então, se você faz um concurso para a Petrobras, você faz um concurso para a Petrobras, galera, a Petrobras é uma sociedade de economia mista que integra a administração pública indireta. Se você for aprovado como advogado da Petrobras, você tem, acabei de falar, você vai ser aprovado, você vai fazer um concurso público, porque você vai integrar a administração pública. A Petrobras integra a administração pública. Só que a sua vinculação com a Petrobras será regida pela CLT. Você será um empregado público. Beleza? Já os servidores temporários é uma categoria excepcionalíssima que está regida lá no artigo 37, inciso 9 da Carta de la Nación. Somente se admite a contratação temporária nas hipóteses determinadas na lei, certo? E quando, para atender olha, o nome já diz tudo, necessidade, veja, não dá tempo de fazer concurso público, não dá tempo de organizar um concurso público, a situação de pandemia aí, por exemplo, né? Não dá tempo de organizar um concurso público. Então, se for publicar edital, montar a banca de concurso, abrir inscrição, fazer a prova, homologar o concurso público, divulgar a decisão, dar posse aos candidatos, essa situação temporária já passou. Então, é necessário contratar rápido. Assim, em razão dessa necessidade temporária de excepcional interesse público, admite-se a contratação mesmo sem realização de concurso público. Claro que vai ter um processo seletivo simplificado, lógico, tem que ter, tá? Salvo algumas hipóteses excepcionais, como, por exemplo, essa hipótese da pandemia não precisaria nem do processo seletivo simplificado, tá? Então, lembramos esses 3 tipos de servidores públicos. Quais são os critérios que nós utilizamos? Servidores públicos civis e militares, aqui nós vamos para os civis, servidores públicos comuns e especiais, aqui nós vamos para os comuns, e servidores públicos estatutários, trabalhistas e temporários. Nós vamos para os estatutários. Então, nós vamos estudar o quê? Servidores públicos civis, comuns e estatutários. Fechou? Tá comigo? Tá dormindo? Então, vamos lá. Já que nós vamos estudar os estatutos, o que a gente precisa saber? Regimes jurídicos funcionais. O que acontece aqui? O que é um regime jurídico? Regime jurídico é o conjunto de regras que vão regular determinada relação jurídica. Então, quando eu vou estudar o servidor público,
o que eu preciso me perguntar? Gente, qual o regime jurídico que se aplica ao servidor público? Ou seja, quais as regras que vão se aplicar ao servidor público? Então, o que acontece? O regime jurídico nada mais é do que onde estão estabelecidos os direitos e deveres que se aplicam aos servidores públicos, certo? Enquanto ele está em casa de bobeira vendo o jogo do Flamengo? Não, enquanto ele está no exercício da função pública, certo? Durante o exercício da função administrativa, ele, servidor público, manifesta a vontade do Estado. Ora, se ele está manifestando a vontade do Estado, cabe à administração pública regulamentar a sua atuação. E para que isso aconteça de forma eficaz, gente, se eu for cortado, Sara, a gente vai utilizar mesmo link, você vai mandar outro, qual vai ser? Vou mandar outro, já está pronto já. E princípio da eficiência, essa moça, né? Então, olha só, cabe à administração pública, até para verificar se cada servidor está atuando conforme deve fazê-lo, ter um prontuário para cada um desses servidores. O que é esse prontuário? Ter uma ficha, ter um documento que vai descrever toda a sua vida funcional. E aí, a autoridade superior hierárquica pode, a qualquer momento, consultar um dado da vida funcional. Esse servidor já saiu de licença para tratamento de saúde? Vamos lá. Isso vai estar onde? Vai estar lá na sua apostila, no chamado apostilamento. Cada fato funcional averbado nessa apostila é chamado de apostilamento. Ou seja, essas anotações funcionais, são atos administrativos que são inseridos no prontuário do servidor, denominado apostila. E aí, elas têm